Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos a esse vídeo no 311. Agora é um novo tema: desaparecimento do corpo de Jesus. A Gênesis capítulo 15. Por mais que já comentamos em outros vídeos a respeito de muitos fatos aqui, mas nós vamos obedecer o cronograma, né? E vamos continuar. Então, aqui Kardec, no tema desaparecimento do corpo de Jesus, questão de número 64. Kardec diz assim: o desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte ha sido objeto de inúmeros comentários. Atestam-no os 4 evangelistas. Por incrível que pareça, nenhum dos 4 evangelistas nenhum deles concluíram de fato aquilo que verdadeiramente ocorreu. Mas tudo bem. Baseados nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia depois da crucificação e lá não o encontraram. Então, é só para você ver. Baseados, então, Kardec está dizendo aqui que os evangelistas, eles, baseado no que foi levado ao conhecimento deles, baseado nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia depois da crucificação e lá não o encontraram. Então continua Kardec aqui dizendo que viram alguns nesse desaparecimento um fato milagroso, né? Então, alguns viram nesse desaparecimento um fato milagroso, atribuindo-o outros a uma subtração clandestina. Desculpe. Milagroso. Muitos, né? Viram alguns nesse desaparecimento um fato milagroso. Desculpe. Quer dizer, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E nós sabemos que Jesus não ressuscitou dentre os mortos conforme eles narram. Nós já esclarecemos a respeito desse fato em outros vídeos. Então, atribuindo outros a uma subtração clandestina. Muitos também acreditaram, e muitos acreditam, que o corpo do Cristo foi subtraído. Roubaram o corpo dele. Até porque muitos tinham interesse, naquela época, em roubar o corpo dele. Por isso, vamos dar sequência. Segundo outra opinião, Kardec dizendo, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico.
Então, isso era crenças daquela época. Sistemas também, né? Que manteve essa forma, esse raciocínio. Então, muitos acreditaram em milagre, né? Em ressurreição, que o corpo dele ele ressuscitou dentre os mortos. Então, olha a divisão. Uma parte acreditava que ele tinha ressuscitado. Outra parte acreditava que ele tinha sido subtraído, sido roubado. Roubaram o corpo do Cristo. Outra parte acreditava que ele não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Não teria sido em toda a sua vida mais do que uma aparição tangível. Então, olha só para você ver. Outros já acreditavam que não teria sido em toda a sua vida, mas no que mais do que uma aparição tangível. Então, muitos também acreditavam que seria a presença do Cristo seria uma aparição tangível. Numa palavra, uma espécie de agênere, né? Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Kardec está descrevendo que muitos sistemas defenderam. E ainda defendem, e é preciso dizer isso. Assim foi que, dizem, seu corpo voltado ao estado fluídico pode desaparecer do sepulcro e com esse mesmo corpo é que ele se teria mostrado depois de sua morte. Então, Kardec está descrevendo aqui ainda o que muitos, na época, e muitos sistemas sempre defenderam. É fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível. Se tratando do Cristo, não pode se considerar impossível, né? Principalmente essa questão aqui, seu corpo voltado ao estado fluídico pode desaparecer do sepulcro, e com esse mesmo corpo é que ele teria se mostrado depois de sua morte. Isso não pode se descartar. Mas não foi assim que aconteceu, né? Então, olha só para você ver. Ele continua, Kardec continua aqui. Então, é fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível, dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos. Mas seria, pelo menos inteiramente excepcional e em formal oposição ao caráter dos agêneres. Capítulo 14, número 36. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se os fatos a confirmam ou contradizem. Aí Kardec continua na questão de número 65. Eu podia tecer alguns comentários, mas eu não vou tecer comentários. Até porque nós já comentamos em muito esse tema aqui, muitos em outros vídeos. Então vamos dar sequência aqui nos comentários de Kardec. A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos. O que precedeu
e o que se seguiu à sua morte, o antes e o depois. A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos: o que precedeu e o que se seguiu à sua morte. Então você observa que Jesus, ele é o divisor de águas. Ele é o antes e o depois. Ninguém na história conseguiu dividir o tempo, dividir a história aqui na Terra. AC antes, quer dizer, AC antes do Cristo e DC depois do Cristo. Quem aqui na Terra conseguiu esse feito? A não ser o Cristo? Ninguém, né? No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, no primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, revela os caracteres inequívocos da corporeidade. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem e nada tem de anômalos, pois que se explicam pelas propriedades do perispírito e se dão em graus diferentes nos indivíduos depois da sua morte. Ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. É tão marcada a diferença entre os dois estados que não podem ser assimilados. Então, veja bem, a estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos. O que precedeu, quer dizer, antes do Cristo e após o Cristo. Então, algo que nós já comentamos aqui várias vezes. Olha o que Kardec comenta aqui. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Nós já tratamos desse assunto aqui em outros vídeos. Por mais que muitas pessoas podem até achar um absurdo que nós já comentamos, mas fazer o quê, né? A gente respeita. Porque praticamente quase 100% da humanidade acredita. Por que quase 100%? Porque muitos espíritas que se dizem espíritas eles nem ousam tocar nesse assunto. E não tocar nesse assunto, de certa forma, é abjurar o Cristo. Mas quase 100% da humanidade acreditam que o Cristo é fruto do Espírito Santo. E que, na verdade, o Espírito Santo traiu José. E que Jesus já começou aqui na terra o seu apostolado de trás para frente. Por quê? Porque se o Cristo, de fato, ele é um produto do Espírito Santo, se Maria se engravidou do Espírito Santo, daquele momento em diante ali, o Cristo já começou o apostolado dele de trás para frente. Começou tudo errado. Só que as pessoas não raciocinam que na parte orgânica respeitou como se respeita o processo natural. Kardec está dizendo aqui,
No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Tudo normal, tudo natural. Maria forneceu o óvulo, José forneceu o espermatozoide. Ora, gente, qual o problema aí nisso? Porque se tratando do Cristo, quem já leu Francisco de Assis, que é um livro de Miramês, quando lá narra a concepção, quando no ato foi separado o espermatozoide para poder fecundar o óvulo, que Francisco de Assis ia utilizar para poder reencarnar. Então, respeita-se todas as leis aqui da Terra. Então, o Cristo, ele não podia. É lógico, se ele quisesse, ele podia, mas aí ele não seria o guia e o modelo qual toda a humanidade deveria nele se espelhar. Porque ele, o Cristo, já chegou aqui na Terra através de um ato de imoralidade. Sua mãe traiu o próprio esposo e nessa traição ela se engravida e daí 9 meses nasce Jesus e José tendo que consentir, ele tendo que se calar. Mas o mais interessante nisso tudo é que praticamente quase 100% da humanidade acredita que, de fato, isso que aconteceu. Não podia e não pode ser de outra forma, a não ser da forma como aqui, está escrito aqui, Kardec, como as condições ordinárias da vida. Como as condições ordinárias da vida. É um processo natural daqui da Terra. Obedece tudo que está aqui. O orgânico é o orgânico. O que é nascido de cor, de carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Jesus mesmo disse isso. Agora não. Muitos acreditam que Jesus apareceu ali para Maria, um anjo, e anunciou, né, que ela estava grávida do Espírito Santo. Está aparecendo algumas histórias que a gente conhece aqui no Brasil, no mundo, né? Como tem alguns estados aqui no Brasil aqui que tem muitos casais que a esposa engravida do boto. Interessante, né? A esposa vai se banhar lá no rio. A esposa vai se banhar lá no rio e fica grávida do boto. Você conhece a história, né, aqui no Brasil? Existem histórias aqui no Brasil que algumas religiões, as esposas também se engravidam dos pastores daquelas religiões, porque eles conversaram com Deus e Deus pediu para que aquilo acontecesse, ocorresse. Será que não tem alguma coisa errada? Mas a pessoa não para pensar, né? E interessante que nessa religião,
nesse estado aqui no Brasil, onde até existe essa história que as mulheres chegam e falam para o marido, ó, estou grávida, mas como grávida? Do boto. E eles ainda acreditam. 2023 ainda acreditam na história do boto. Com todo respeito à colocação, né, que não seria a mesma situação com Maria e o Espírito Santo, mas essa história é mitologia, gente. Isso aí são dogmas do catolicismo. Como, por exemplo, as 14 estações. Aquelas 14 estações, tudo invenção do catolicismo. Aquilo ali é para realizar uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Só que as pessoas não raciocinam. Então, é o que Kardec continua dizendo aqui, ó. Ele deixa aqui uma questão aqui embaixo, aqui no rodapé. Não falamos do mistério da encarnação, com o qual não temos que nos ocupar aqui, e que será examinado ulteriormente. Kardec, ele ia explicar a respeito dessa questão melhor. Só que, nota da editora, Kardec em vida não pôde cumprir essa promessa, visto que no ano seguinte, ao dar publicação a esta obra, foi chamado à pátria espiritual. Então, um ano antes, ele havia prometido que ia explicar a respeito dessa questão que nós estamos abordando aqui, da concepção, né, do Espírito Santo. Então, ele ia no próximo ano, ele ia tratar desse assunto. Mas no próximo ano ele desencarna. Agora, por que será, né, que ele não tratou no momento? Porque é um assunto polêmico? Não tem nada de polêmico nisso. E sim, é um assunto de momento, de evolução. Porque nós temos que entender que Kardec, ele não disse tudo. Os bons espíritos, eles não disseram tudo a Kardec. Os bons espíritos e Kardec agiram da seguinte forma. Eles construíram um alicerce. E que sob esse alicerce, de acordo com os desígnios de Deus, todo mundo tem o direito de edificar ali a sua construção de acordo com os desígnios de Deus. Através dos estudos, do bom senso, do raciocínio, da lógica, do respeito. É lógico que tem que imperar respeito, principalmente numa questão dessa. Agora, não é porque era Maria e Jesus que Jesus tinha que nascer do Espírito Santo. Produto do Espírito Santo. Ora, então Jesus já começa aqui na Terra o seu apostolado incentivando as traições entre casais. Jesus é a lei do amor, é a lei do perdão, da solidariedade, é a lei da paz. Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus não é guerra, Jesus não é desunião, Jesus não é discórdia. E se isso tivesse acontecido, seria uma discórdia. Ia desunir, pelo menos aqueles que têm conhecimento, né? Ia desunir a mentalidade das pessoas.
Então, o corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, propriedades que diferem essencialmente dos fluidos etéreos. Naquela, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, cessa-lhes o funcionamento e sobrevém a morte. Isto é, a do corpo. Não existindo nos corpos fluídicos essa coesão, a vida aí já não repousa no jogo dos órgãos especiais e não se podem produzir desordens análogas. Aquelas, um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico, como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. Tal a razão porque não pode morrer os corpos dessa espécie e porque os seres fluídicos, designados pelos nomes gêneros, não podem ser mortos. Então nós vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo, mas também no próximo dia.